O consumidor seria, portanto, o não profissional. O que é o não profissional? É, por exemplo, o advogado, o dentista, o microempresário e outros que não seriam considerados destinatários finais, tá? Embora existam algumas ressalvas. Destinatário final. Nós temos também a teoria maximalista, né? Que é o destinatário fático, aquele destinatário em relação aos fatos que ocorrem. O conceito de consumidor é interpretado da maneira mais abrangente possível. Esse aqui, ele, na verdade, estende, né, o conceito de consumidor. Ou seja, para ser consumidor, basta ser destinatário fático daquele fato, certo? Consumidor é aquele que retira do mercado e utiliza produtos ou serviços, né? Ele consome esses produtos e utiliza, põe em prática esses serviços, né, para a finalidade que ele tem de contratação. Não importando se o ato irá gerar lucro ou não nas relações futuras do consumidor. Então, esse é uma situação, né, daquele conceito que alguns teóricos colocam de um consumidor, um conceito de consumidor mais abrangente, né? Exemplo, fábrica de celulose, o advogado, o Estado e até mesmo a dona de casa, como uma consumidora maximalista. O destinatário final, segundo a teoria mista, que é uma flexibilidade entre a teoria finalista e a teoria maximalista, né? Como diz o autor, é a mitigação da corrente finalista. Meio termo, a aplicação mais flexível, né, em relação à teoria finalista e mesmo em relação à teoria maximalista, né? Mantém o caráter teleológico, né, finalístico da, da participação do indivíduo, do ser humano, do conceito de consumidor. E o destinatário fático e econômico seria, na aplicação do caso em concreto, vulnerabilidade do microempresário e do profissional liberal, enquadrando-os como consumidores. Exemplo, um dentista que adquire equipamento para o seu trabalho quando adquire de uma grande empresa multinacional. Ele é, ao mesmo tempo, finalista, mas ele vai usar esse material para atender determinados tipos de clientes. Como é que fica? Ele usa isso para também ter uma vantagem, um lucro, uma vantagem remuneratória que seja. Não consumidores. Quem são os não consumidores? São os investidores de mercado de valores, de ações, né? No caso, mercado imobiliário, certo? Condomínios e locadores, porque esses possuem leis especiais, leis específicas. A caderneta de poupança, como é que ela entra, né? O Superior Tribunal de Justiça, ele reconhece como relação de consumo a caderneta de poupança e diz a terceira turma do STJ, reconhece a caderneta de poupança como um produto oferecido pelas instituições financeiras, assim como as instituições financeiras de uma forma geral, né, essas que estão também aí circulando. Parágrafo único do artigo 2º do CDC. Equipara a consumidor coletividade
de consumidores e o legislador tutela o conjunto de consumidores de produtos e serviços, quem consome produtos e serviços. Exemplo, grupos, grupo de consórcio, né? Categoria de consumidores, plano de seguro de vida, plano de saúde, entre outras formas de contratação massificada. Aí entra aquele conceito de contrato padrão ou contrato massificado, visando atender um número indefinido de pessoas. Né? Isto significa que poderá ser reconhecida a nulidade de uma cláusula contratual abusiva. Se ela for abusiva, ela pode ser contestada e se pedir a nulidade dela, né? Cujas obrigações coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A defesa coletiva dos consumidores, direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos. Direitos coletivos abrangem interesses difusos e interesses propriamente coletivos, aqueles que atingem pessoas indetermináveis, né? Uma multidão, uma comunidade, enfim. Os difusos compreendem a indeterminação de titulares pela ausência de relação jurídica base e pela indivisibilidade do bem jurídico protegido. Exemplo, publicidade enganosa ou abusiva que leva muitas pessoas a adquirirem produtos que não são pertinentes à finalidade que estão tentando dizer que eles têm, né? Os coletivos compreendem a determinação de titulares de interesse indivisíveis unidos por uma relação jurídica base entre si ou com a parte adversa, uma vez que fazem parte de um grupo, categoria ou classe de pessoas. Exemplo, plano de consórcio, contrato coletivo com consumidores, no caso de cooperativas e assim por diante. Os individuais homogêneos, mas de origem comum. Exemplo, contrato de compra e venda com uma determinada empresa, onde as cláusulas são abusivas, contrato de plano de saúde, os contratos de leasing e etc. Exemplo, Petrobras, vazamento de óleo, duas categorias de direitos e os três interesses, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Artigo 17. Vítima do evento, equiparada ao consumidor na seção 2 da responsabilidade pelo fato do produto do serviço, todas as vítimas prejudicadas pelas atividades dos fornecedores no mercado de consumo, danos à saúde e à segurança dos consumidores, gravidade dos acidentes de consumo, inclusive terceiros não consumidores, denominado bystanders. Assim, mesmo que o cidadão equiparado não seja destinatário final, fático ou econômico do produto ou serviço, deve ele ser reconhecido independente de pessoa física ou jurídica. E, finalmente, a exemplo, nós temos, por exemplo, no estado do Paraná, a aquisição de 1.000 armas Taurus, que serão distribuídas aos integrantes da Polícia Militar, por exemplo. Contrato administrativo, concorrência pública, licitação, não sendo relação de consumo, né? Que é compra em grande quantidade
unidade de governo. Um dos soldados, ao usar uma dessas armas, a mesma explode. Terceiro, o soldado, é um terceiro não participante da relação jurídica anterior. Ele é uma vítima do evento. É considerado consumidor pelo ato do fornecedor. Mas ele, na verdade, ele é uma vítima do evento. O produto defeituoso, ele se enquadra no artigo 12, parágrafo 1º, e o serviço defeituoso enquadra-se no artigo 14, parágrafo 1º, os dois do CDC. Muito obrigada pela atenção de vocês.